Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição. Após mais 2 casos de feminicídios que aconteceram no estado, vamos mostrar uma reportagem sobre o drama de uma mulher que há 10 anos vive com medo de seu ex-companheiro. Na saída do shopping, quando simplesmente ele sai de atrás de uma banca e me pega pelo pescoço de novo e me joga no chão. Crise na saúde. 20 dias depois da saída dos médicos cubanos da rede pública, somente 23% das vagas foram ocupadas por brasileiros no Rio Grande do Sul. Carnaval de Rua de Porto Alegre. Acordo entre Prefeitura, MP e Folhões da Cidade Baixa prevê que apenas 2 blocos poderão se apresentar a cada dia. Futebol. Débora de Oliveira comenta a saída de Damião do Inter. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Quando o governo disse que a situação estava controlada, eu disse aqui no segunda edição que ia esperar. Eu não costumo acreditar nos governos e é o que está acontecendo, infelizmente, em uma área crítica, a área da saúde. Apenas 23% dos profissionais previstos para substituir os cubanos no programa Mais Médicos se apresentaram até agora nos municípios do Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada hoje pelo Conselho das Secretarias Municipais da Saúde. Representantes dos hospitais e secretários se reuniram na capital para discutir o caos na saúde. Segundo o presidente do Conselho, das 630 vagas previstas para o estado no programa Mais Médicos, apenas 147 foram ocupadas. 70 profissionais já estão trabalhando. As pessoas, quando não têm atendimento na atenção básica, elas migram para os hospitais. Os hospitais hoje, sem capacidade financeira de ter toda a sua equipe trabalhando, seus equipamentos em dia, seus insumos em dia, eles podem também desassistir a comunidade. De acordo com a entidade, o estado deve mais de 650 milhões de reais aos municípios, além de 210 milhões aos hospitais. A promessa do governo é depositar até o fim desta semana 80 milhões. Essas instituições estão a cada dia com dificuldade de manter os insumos necessários para atender a população em nível adequado. Esse número de hospitais que estão restringindo atendimentos eletivos, ele já passou de 30 e há muitos que já estão restringindo e ainda não formalizaram essa indicação. Na próxima sexta-feira, encerra o prazo para os profissionais da saúde se apresentarem nos municípios escolhidos. No dia 17, será feito um balanço das vagas disponíveis. E nos dias 18 e 19, haverá uma nova oportunidade para os médicos que queiram se inscrever no programa e aí escolher os municípios onde ainda existam vagas. Quer saber o que vai acontecer? Janeiro, fevereiro, março, nós vamos estar tratando desse assunto ainda, porque vão seguir faltando médicos. São mais de 70% das vagas em aberto. O governo fez um anúncio, o governo federal nesse caso, que não tinha como cumprir. E infelizmente quem vai pagar? Você, eu, todos nós que precisamos da medicina lá na ponta. Infelizmente é a crise na saúde se agravando. E em Canoas, o Ministério Público instaurou um inquérito civil para investigar a contaminação por metais pesados no solo do bairro Niterói. O Ministério Público pedirá o apoio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental para a investigação. Enquanto não se conhece a extensão exata da contaminação, a área de risco está delimitada entre a BR-116 e a Rua Fernando Ferrari, e da Rua Alegrete até a Rua Minas Gerais. Nos próximos dias, o Ministério Público realizará vistorias técnicas nesses locais e fará uma reunião com a FEPAM e o município de Canoas para determinar as medidas emergenciais que serão adotadas. E foi aprovado agora à tarde na Assembleia Legislativa o pagamento parcelado do 13º dos servidores estaduais. Foram 42 votos favoráveis, nenhum contrário. Para valer agora, a medida tem que ser sancionada pelo governador José Ivo Sartori. Os funcionários públicos poderão solicitar o valor integral do benefício via empréstimo bancário no Banrisul. O governo se compromete a pagar juros, ou seja,
A conta vai ficar para o futuro governador Eduardo Leite pagar. O ano que vem ele vai ter aí 14 salários, 14 folhas para pagar, né? As 13 do ano dele, mais o 13º que está ficando para ser pago em 2019. O julgamento dos 4 réus do caso Bernardo finalmente foi marcado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vamos à redação. Luciane Coman, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O júri foi marcado para o dia 11 de março do ano que vem. É o júri popular do pai do menino Bernardo, o Leandro Boldrini, da madrasta Graziele Ugolini, da amiga dela, Edelvânia Virganovic, e do irmão dela, Evandro. O júri popular vai acontecer no salão do júri da comarca de Três Passos, cidade onde um menino foi assassinado. A previsão é de que dure até uma semana. Serão ouvidas 28 testemunhas, além dos próprios réus que estão presos. Lembrando, né, que o menino Bernardo Boldrini desapareceu no dia 4 de abril de 2014. O pai e a madrasta são acusados por homicídio quadruplamente qualificado, Edelvânia triplamente qualificado e Evandro duplamente qualificado, além de ocultação de cadáver. O Leandro Boldrini também responde, Felipe, por falsidade ideológica. E eu espero que a condenação seja pesada e que eles continuem na cadeia por muitos e muitos anos, porque o que fizeram com esse menino foi inominável. Inominável, sabe assim, ó, a violência do que cometeram contra uma criança indefesa. Esses 4 têm que ficar na cadeia por um bom período. A pena máxima no Brasil é 30 anos, que eles fiquem os 30 anos na cadeia. E, infelizmente, no Brasil, pode até ser condenado a mais de 30 anos, ninguém cumpre os 30 anos. Na zona norte da capital foi descoberto um esquema ilegal que vendia terrenos irregulares. Que esquema era esse, Lu? Olha, Felipe, era um esquema que começou lá em outubro de 2016, né? Quando uma associação que se chamava Chapecoense se uniu a 19 empresas de teleentulho aqui de Porto Alegre para vender o quê? Lotes ilegais de terra numa região chamada Banhado do Beco da Paulino, lá no Rubem Berta, onde vivem cerca de 100 famílias aqui na zona norte da capital. O preço dos lotes variava entre R$ 1.500 e R$ 3.000. Além desse valor, os moradores ainda tinham que pagar umas parcelas mensais de R$ 125 para não serem expulsos lá da área. Os teleentulhos faziam o quê? Eles faziam o loteamento dessas áreas ilegais e despejavam lixo também de forma irregular. Os peritos concluíram que resíduos da construção civil deixados lá no local contaminaram a água e o solo desse banhado. No local foram presas 2 pessoas e apreendidas armas, munições, celulares. E na sede dessa tal associação foram encontrados pacotes ainda de cocaína e crack que estavam escondidos numa parede. Ou seja, assim, ó, uma organização completa, né? Completa. Exatamente. Vendiam coisa irregular, despejavam lixo em local irregular, contaminaram o solo daquele local e ainda tinham armas, drogas, enfim, tudo. E pobre do chapecoense, porque ali a relação é com a cidade de Chapecó, com os cidadãos de Chapecó e possivelmente com o clube, inclusive, para ser lembrado, né? Mas é o seguinte, Lu, também demora aí mais uma vez o poder público a atuar, né? 2016, 2017 e só agora no fim de 2018 é que o poder público vai lá e atua dessa forma, descobrindo tudo isso que estava acontecendo naquele local. É um absurdo, mas é a lentidão, a lerdeza do poder público, né, em área pública. Imagina, né, tudo que eles estavam fazendo esse tempo todo e ninguém tomava uma atitude. Parabéns, tomaram atitude, mas demoraram, hein? Vou te dizer. Demoraram, né? Quantas famílias prejudicadas, né, Felipe? Família, meio ambiente, enfim, tudo. Falando em demora, um outro caso que você tem acompanhado bastante, o caso dos feminicídios, Lu. Violência contra a mulher. Na cidade de Canela, um homem invadiu a casa da ex-companheira na noite passada. Lucrécia da Silva, de 34 anos, foi morta a tiros. Depois de fugir para um matagal, o homem tirou a própria vida. Já em Cachoeirinha, Noemi Camargo Pereira, de 47 anos, foi morta a facadas pelo marido. Ele também se matou depois de cometer o crime. A briga, ouvida pelos vizinhos, aconteceu no início da manhã desta segunda-feira, mas os corpos só foram encontrados na noite passada. E aí,
O caso é o seguinte: até o final do mês de outubro, 78 mulheres já tinham sido mortas pelos ex-companheiros ou ex-companheiros aqui no estado. O número de feminicídios não para de crescer, 11% nesse período. E agora vocês vão conhecer a história de uma mulher que luta há pelo menos 10 anos contra a violência do ex-companheiro. O agressor segue em liberdade. Medo e vergonha fizeram Rosemary se esconder durante muito tempo. Mas agora ela decidiu mostrar as feridas e a tristeza que carrega no rosto após 10 anos de sofrimento. As pessoas se aproximam de mim na rua, eu já tenho medo. A história de violência começou no antigo relacionamento com Tiago Souza. E mesmo com o fim do casamento, as agressões continuaram. O drama de Rosemary foi mostrado no SBT-RS em abril de 2014 e depois em março de 2015. Mas as ameaças não cessaram. Nas redes sociais, Tiago escreveu que era melhor Rosemary não andar no centro. Nesta outra, ele postou uma foto com armas e a mensagem: "Agora eu vou te matar mesmo". No início de novembro, ela foi espancada ao sair do trabalho. Foi com um pedaço de cabo de vassoura de gari. Quando eu fui tomar a quarta pancada, foi onde eu levantei o braço, pegou no braço. Foi onde eu peguei e vi quem era que estava dando as pancadas. Nisso que eu levei a mão, que eu senti algo que escorreu, eu toquei no cabelo e já tinha sangue. Em poucos dias, o pesadelo reapareceu. Na saída do shopping, quando simplesmente ele sai de atrás de uma banca e me pega pelo pescoço de novo e me joga no chão. A Delegacia da Mulher já socorreu inúmeras vezes a Rosemary e muitas outras vítimas com histórias semelhantes. Só neste ano, já foram 17 mil ocorrências de lesão corporal no estado, além de 217 tentativas de feminicídio. De janeiro a outubro, 78 mulheres perderam a vida aqui no Rio Grande do Sul. 11% a mais que no mesmo período do ano passado. Um dos casos mais recentes aconteceu na semana passada, quando Ariana dos Santos, de 34 anos, foi morta com golpes de faca pelo ex-companheiro dentro de um ônibus na capital. O autor do crime, Maximiliano Freitas, de 36 anos, tinha uma extensa lista de antecedentes criminais, assim como o ex-marido de Rosemary. Tiago já foi preso e solto 3 vezes por violência doméstica. Nos últimos 4 anos, a Delegacia da Mulher já remeteu 28 inquéritos contra ele à Justiça. Agora encaminhou mais um pedido de prisão preventiva. Na verdade, as prisões preventivas, a prisão em flagrante, a prisão temporária, elas são prisões cautelares, provisórias. Elas não são prisões definitivas. Então, ele vai ficar um certo tempo até que haja, claro, uma condenação e que mantenha realmente essa prisão-pena, que ele possa ficar um tempo mais preso. Rosemary só quer de volta a vida que ela perdeu. Praticamente a convivência com a família, com as filhas, trabalho, praticamente eu não vivo, eu vegeto. O judiciário está esperando o quê nesse caso? A polícia está fazendo a parte dela, o Ministério Público está fazendo a parte dele, o judiciário está trancando por quê? Por que está em cima desses processos? Ou precisa mais alguma coisa? Ameaças na internet, agressões físicas e todos esses processos tramitando. Estão esperando o quê? Que aconteça o crime, que aconteça mais um feminicídio, para todo mundo lamentar. Alô, judiciário, está na hora, né? Tem que mover essas correntes. Não dá para deixar simplesmente mais uma pessoa continuar sendo agredida e possivelmente, se continuar nesse nível de agressão, vir a ser morta. O judiciário está bem avisado, são vários os casos que tramitam no judiciário e a gente espera uma solução rápida. A gente volta em instantes. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento. Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Educação Adventista. Muito além do ensino. E Canoas Shopping. Juntos somos completos.
Alô, foliões! Foi confirmado hoje o Carnaval de Rua na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. O acordo foi feito entre o Ministério Público, Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e a Prefeitura da capital. O evento acontecerá nos dias 2 e 5 de março, com horário de encerramento das atividades às 9 da noite. Quero ver. O município de Porto Alegre vai fiscalizar as obrigações estipuladas para que os blocos atendam às condições de segurança, higiene e urbanidade. Caso o acordo seja descumprido, o município de Porto Alegre vai arcar com uma multa de R$100 mil por evento. E aí, torcida colorada, que ano do Inter, hein? E ano que vem tem muito mais emoção, já que serão 5 competições super disputadas que o Inter promete brigar pelo título. E sabe quem vai acompanhar tudo isso de pertinho? Os torcedores do coração do gigante. Faça parte dessa nação de apaixonados pelo Inter e assista aos jogos no lugar mais emocionante do Beira-Rio. Com benefícios e privilégios exclusivos, aproveite essa condição super especial por apenas R$ 165 por mês, sem nenhuma taxa de adesão. Adquira sua cadeira personalizada no coração do gigante. Não perca tempo. A oferta já está nos acréscimos e acaba na última semana de dezembro. Que presente de Natal, hein? Maravilhoso. Ligue agora para o 33 92 10 00 ou acesse coraçãodogigante sem cedilha.com.br. Com a sua torcida, o coração do gigante bate mais forte. A hora dela. Débora de Oliveira, boa noite. Prazer te ter aqui. Obrigada, Felipe. Boa noite. Boa noite para quem está em casa nos acompanhando numa terça-feira de despedidas, né, para o torcedor do Internacional. O Inter não avançou, né, nas negociações e encerrou o contrato, né, do Leandro Damião. Muito dinheiro. Dizem, né, que a proposta que ele recebeu do exterior e que se especula que é do futebol japonês era irrecusável em termos de valores, e a gente acredita nisso, porque se for no futebol japonês realmente vai ser a independência financeira, né, do Leandro Damião. Eu tinha ouvido turco até. É Japão, é? Pelo que eu consegui especular, é japonês. Seguinte, Débora, onde for tem mais dinheiro que aqui. Tem mais dinheiro que aqui. Acaba a visibilidade, né? Aquela questão de que tudo que é feito lá fica muito mais longe dos olhares daqui, né? Mas eu acho que o Damião entende bem o que ele pretende para a carreira dele, o que ele quer construir ainda, né? E não foi feliz, então, a tentativa do Inter de manter esse jogador. Para eu seguir chorando. Damião vai, Luiz Adriano não vem, é isso? Olha, Felipe, eu vou te falar com toda a sinceridade. Eu acho que nem o Luiz Adriano acreditou naquele vídeo que ele gravou. Naquele vídeo no Twitter. Assim, pelo que a gente pode brincar, né? Por livre espancada pressão do pessoal do Spartak Moscou, mas ele negou qualquer possibilidade de saída do clube russo. Ele disse que, inclusive, tudo que se especula na internet não é real, não é verdadeiro. Ele vai jogar quinta-feira contra o Vidia Real, né, pela Liga Europa. E depois vai entrar em férias, talvez seja em Porto Alegre, mas provavelmente no Brasil, aqui, né? Parentes e tal. Geralmente eles vão para Jurerê ali, passar as festas de final de ano, mas passam aqui pelo Rio Grande do Sul. É realmente uma semana de tchauz, né, para as possibilidades, porque o Douglas também não renovou. Grande figura, grande jogador, perde o Grêmio, porque afinal de contas era um maestro. Esse ano não foi um bom ano, mas é um cara que deixa saudade. Eu vou dizer, é o último camisa 10 do Campeonato Brasileiro. Então, o Douglas não encerrou a carreira, só vai dar tchau, então, por enquanto, para a torcida tricolor. Tu também vai dar tchau. Até amanhã, 12h30. E eu volto e sempre falo aqui em nome de Rede H Farma de Farmácias. Cuida com o coração. Beijo! Vamos para a previsão do tempo, a hora de falar desse dia escaldante que fez hoje aqui no Rio Grande do Sul. Lu, você avisou, o calor foi a 40 graus, hein? Pois é, Felipe, 40 graus. Mal dá para acreditar que no fim de semana a gente teve geada, né? É verdade. Pois é, mas olha, segundo a Metsul, fez 40,1 graus em Canoas e em Teutônia, aqui pertinho de Porto Alegre, 100 quilômetros, fez 40 graus. Olha as imagens lá dessa cidade que tem origem alemã. As ruas ficaram praticamente vazias porque estava inviável, insuportável, né?
ficar na rua com esse calorão. Aqui em Porto Alegre não foi diferente, na Zona Norte fez 39,7 graus, ficou pertinho ali dos 40. Foi um sofrimento andar nas ruas hoje, ainda mais com a radiação ultravioleta nas alturas. Nas próximas horas a gente pode ter chuva na fronteira com o Uruguai. Amanhã, então, segue o abafamento. As mínimas ficam em torno de 25 graus, é muito alto. No sul e oeste, céu nublado e pancadas de chuva. Já na metade norte, tarde úmida com sol e alguma pancada isolada de chuva. Aqui em Porto Alegre, temperatura entre 23 e 34 graus. A gente pode ter alguma chuva no fim do dia, chuva por causa desse calorão. Na quinta, previsão de mais alguma chuva, que alivia um pouco o calor. E na sexta, calorão de volta, Felipe, 38 graus. Bom, chuva todos os dias, é bem por aí, né? Pancadas, pancadas chuva por causa do calor, né? É muito calor. Tá certo. Lu, obrigado, uma boa noite. Boa noite. A gente fica por aqui, amanhã 11h40, a volta do Agora Cinquentão. Marcelo Coelho fez aniversário domingo, amanhã ele está de volta no primeira edição e depois a Débora. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento. Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Educação Adventista. Muito além do ensino. E Canoas Shopping. Juntos somos completos.